Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, Segurança Pública, várias perguntas por aqui. O Antônio Chapecó, ele é agente prisional. No programa se falou sobre a importância de não politizar a segurança pública. Num ato político no Estado, diz aqui o Antônio, houve a indicação e a colocação de motoristas para serem agentes penitenciários. Isso aconteceu? O senhor tem conhecimento disso, delegado? Eu desconheço. Os concursos para agente penitenciário são concursos... Não, acho que ele está falando em cargo comissionado. Ele falou ali agente penitenciário, né? Agente penitenciário é concursado, né? Desconheço, é concursado. Acredito que não, mas se for em cargo comissionado, sim, pode ser. Qualquer cidadão. Sim. Não, mas tem agente prisional de comissionado? Não. Aí não, né? Não é chefe de segurança, deve ser alguma coisa aqui assim. É o seguinte, o Eduardo no centro... Ele traz um contraponto à posição do senhor na seguinte linha, de que corrupção está atrelada a baixos salários. Ele tem um familiar, uma parente que é casada com um agente do FBI há alguns anos. E um agente do FBI foi preso vendendo informações sigilosas e ele tinha um alto salário. Aquilo que a gente estava comentando há pouco também, obrigado pela participação. A Ana Tereza no centro, existe algum projeto de pena alternativa como forma de redução do número de presos em Santa Catarina? O que nós estamos trabalhando intensamente agora, e é uma análise, é que nós temos um problema no regime fechado hoje, e a sociedade tem que entender que existe um regime chamado semiaberto. Toda vez que nós trazemos um preso para o regime semiaberto, e o regime semiaberto, por lei, ele é um regime em que a pessoa passa a ser testado se está capacitado a se reintegrar na sociedade. Então ele não fica trancado numa cela, ele fica em alguns pavilhões, onde ele sai para trabalhar e retorna. Há poucos meses, assim que eu assumi a pasta, houve uma situação em que um preso que estava no semiaberto, trabalhando fora, praticou um crime. E outros 29 presos que estavam trabalhando fora corretamente, todos, então, por uma decisão judicial, voltaram para o fechado. Veja o equívoco. Em vez de se punir aquele que errou, se puniu 30. Isso, quando voltaram, gerou uma situação em Tubarão, né, de tensão no sistema prisional, onde nós tivemos que intervir, e inclusive a OAB se posicionou favoravelmente à Secretaria de Segurança, entendendo que a medida extrapolou quando se recolheu os 30, sendo que 29 trabalhavam corretamente. Então, essa situação, nós temos que entender que o preso tem que ser testado para que ele seja reinserido na sociedade. Então, nós temos que investir, sim, hoje, no semiaberto, como investimos em Araranguá, como estaremos investindo agora em Tubarão, investimos em Blumenau com 186 construções no semiaberto e vamos investir em Itajaí, na região, com mais vagas no semiaberto. Isso faz com que haja um fluxo e uma redução do sistema fechado, buscando, né, um maior número de vagas e que é uma vaga mais rápida de ser construída e que tem que dar vazão. Nós temos que trazer o homem do fechado ao aberto num sistema de progressão. E quando se diz, porque do semiaberto fugiram vários, do semiaberto nunca fugiu ninguém. Ele se evadiu porque ele está numa fase de Ele só não retornou, né? Exatamente, é uma diferença importante. É importante, porque o não retornar demonstra que aquele período de teste em que você está testando se ele está pronto a retornar à cidade, ele não estava. Então, quando ele voltar, ele volta punido. Mas é um percentual mas ele, nesse período ele pode matar então. gente, pode assaltar, pode roubar. Sim, e se ele for aí eu acho que falta controle, inclusive. E se ele for porto... Então tu acha que ele é um monstro, que ele fica numa jaula que tu abre. E quando ele sair, ele não vai praticar. Claro. A gente não tem prisão perpétua nem pela de morte. Aqui, um dia ele vai voltar. Então ele vai ter que voltar. Mas então, eu acho que o que falta, nós temos que trabalhar esta volta dele à sociedade. Claro. Nós temos que ter esse período de teste. Aqueles que praticarem esse crime que o senhor disse, que voltem para o fechado e passem mais um período no fechado. Eu queria, doutor André, me somar esse argumento dizendo o seguinte: o sistema prisional brasileiro, historicamente, ele é muito frouxo com os criminosos poderosos e é muito duro com os pequenos. E tinha que ser o contrário. Nós temos que apertar com os criminosos que detêm poder no presídio, que tem uma série de regalias, e temos que permitir aos pequenos, que são a grande maioria, que se recuperem. A sociedade não percebe que esse sujeito pequeno,
que vive alguns anos trancafiado, ele lá dentro se monstrifica. Ele sai muito pior. Universidade então, do mal. eu até diria, a Universidade do Mal, eu até diria o seguinte: por um bom egoísmo, entre aspas, é preciso que a gente aposte na recuperação da maioria dos presos pequenos. Por um bom egoísmo. Claro. Porque se a gente não fizer isso, eles vão sair e vão infernizar a nossa vida. E por isso que precisamos de semiaberto. Eu tenho... Precisamos de semiaberto. Só para lembrar, eu tenho comunicação, porque eu recebo o Outlook, né, o e-mail via Outlook, então já vai para uma parte todas as comunicações, assim, ó. Foi auto de prisão em flagrante, furto de alface. De todinho. Tem gente presa por ter furtado todinho no Brasil. Exatamente. Né? Então, o delegado está ali, não é porque o delegado... Aí teria a possibilidade, por exemplo, já de judiciário, alcançar uma pena alternativa imediatamente. Ok, pessoal, nós estamos infelizmente sobre a hora. Agradeço muito a atenção de todos os senhores hoje aqui conosco, um assunto que a gente poderia levar ainda por mais tempo na discussão. Peço desculpas aqui ao José Augusto em Coqueiros, também ao Valdir Gonçalves no centro. Não temos mais tempo, fica para uma próxima. Agradeço imensamente a participação de todos, repito, a presença dos senhores também. Conversas Cruzadas volta amanhã. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!